eu sou lésbica, feminista e cristã e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como eu conheci a Jesus. Vamos lá. Como eu conheci esse cara maravilhoso. Quando eu era pequena, tipo 7 ou 8 anos, eu ia no aniversário com minha mãe. Só que aí eu fui crescendo e tudo mais, eu ia de boa com ela. E aí quando eu fiz 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ter um pouquinho mais de discernimento das coisas, enfim, pensar com a minha própria cabeça, vamos dizer assim. E aí eu comecei a discordar de algumas coisas que aconteciam na igreja, enfim, no geral. E aí eu parei de ir. Minha mãe nunca me obrigou, nunca, enfim, falou, você tem que ir pra igreja, né? Mas aí eu decidi não ir mais e ela ficou ok com isso. Só que antes disso, antes de eu ir pra igreja e tudo mais, quando eu tava na primeira série, a minha professora, ela ensinou a gente a orar. E a gente orava todo dia de manhã, antes de começar a aula. E eu peguei esse hábito, então, tipo, eu orava de manhã quando eu acordava e antes de dormir eu também orava. E era um hábito meu, tipo, eu gostava de fazer isso. Eu sempre tive essa conexão, assim, com Deus. Só que, né, era eu e Jesus, era eu e Deus e só. Não tinha leitura da Bíblia, não tinha discernimento, não tinha direcionamento de ninguém. Então era tipo eu e as coisas que tinha na minha cabeça, né? Então eu não sabia o que era certo e errado, vamos dizer assim. E aí eu vivi a minha adolescência como normal, tipo, como todo mundo vive, sei lá. Eu não era terrível de ficar aprontando e tudo mais, mas eu era uma adolescente, né? Descobrindo as coisas. Se você me entende. E eu vivi no mundão, né? Aí, aos 14 anos, eu me descobri sapatona. 14 aninhos. Quando eu me apaixonei perdidamente pela minha amiga hétero. Pois é. Isso é a realidade para algumas sapatonas, né? Todo mundo passa por isso um dia na vida, né? Ou não, espero que não, que é triste. E eu me apaixonei por a minha amiga hétero e aí eu fiz, caraca, sou sapatona, né? E aí depois disso eu, enfim, comecei a ficar com mulheres e tudo mais. E aí eu vivi minha adolescência assim, durante um tempão eu bebia, ia pros rolês, né? A gente sabe como é que eu rolei, né, na vida, no mundão aí. Nunca usei droga, tipo cocaína ou maconha ou essas coisas, mas eu já fumei cigarro e bebia. Era isso que eu fazia, basicamente. E que mais? Só que, tipo, eu nunca tive condenação na minha cabeça. Tipo, eu nunca me condenei por ser lésbica, por exemplo. Eu, sei lá, eu achava que Deus tinha me criado desse jeito e que era pra eu ser assim, ponto final. Tipo, eu não tinha condenação de, eu vou pro inferno porque Deus me ama e não sei o que, né? Não sei se porque eu saí muito jovem da igreja e não ouvi nenhum tipo de pregação sobre isso. Mas, sei lá, tipo, eu sempre tive isso comigo, que Deus tinha me criado desse jeito, que era pra eu ser do jeito que eu sou e ponto final. Mas, né, eu tava no mundão, eu sabia que eu tava fazendo algumas coisas meio erradas. Mas, enfim, eu vivia a minha vidinha normal. Como eu falei, eu bebia, mas eu não gostava de beber, sabe? Tipo, eu fazia... me segurava pra não fazer careta. Sabe, eu virava assim, fazia... E por dentro tava... coisa horrível. Mas eu fazia porque todo mundo fazia e eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer. Tipo, eu seguia meio bonde, assim, sabe? Meio ia fazendo o que a galera tava fazendo. E só que chegou um dia, né, que Jesus, ele chama a gente, né? E chegou um dia em que ele me chamou e eu lembro até hoje desse dia. Ai, Jesus. Que ele tirou, eu senti que ele tirou o Espírito Santo dele de mim. Foi uma coisa meio estranha, meio louca, mas eu senti isso dentro de mim. Eu senti um vazio horrível e eu sabia que ele tinha tirado o Espírito Santo de mim. E no mesmo dia, ou 1 ou 2 dias depois, eu não me lembro direito, mas eu já fui direto pra internet pesquisar se existia alguma igreja que aceitava homossexuais. Porque um dia eu tinha assistido os meus pastores lindos, maravilhosos, vocês são tudo, Marcos Gladstone e pastor Fábio Inácio, no Super Pop um dia, isso há muitos anos atrás, eu era tipo uma criancinha, eu ainda era aquela pré-adolescente lá do início que eu falei, e eu vi eles falando que eles tinham uma igreja e tudo mais, que eles eram homossexuais, e eu, enfim, eu só guardei aquela informação na minha cabeça,
E Jesus me fez lembrar isso aos 18 anos. E aí eu fui pra internet, pesquisei se existia alguma igreja que aceitava homossexuais e eu achei algumas, abri alguns links que eu já não me lembro quais eram, mas eu sei que eu me interessei mesmo pela Contemporânea. Eu fiquei no site e eu passei a madrugada inteirinha, sério. A madrugada inteira, eu lembro que eu fui dormir, tipo, era umas 6 horas da manhã. Lendo todo o conteúdo que o pastor Marcos, ele deixava disponível lá no site, que hoje em dia virou um livro, então se você quiser é só ir lá no site e adquirir o livro, tá? A Bíblia e a Homossexualidade. E ele contava sobre tudo, sobre todos os versículos que um dia nos condenavam e tudo mais. E eu fiz, cara, esse lugar é pra mim, sabe? Vou ser sapatona lá nessa igreja. E aí eu vi que tinha uma igreja pertinho de mim, na época eu morava em Ferraz de Vasconcelos. E aí a igreja fica no Tatuapé, então era muito perto, era tipo 40 minutos. E aí eu, tipo, já marquei os dias que tinha o culto e na mesma semana já dava pra eu ir, só que, tipo, eu fiquei desesperada, não consegui. E aí eu não fui na sexta e não fui no domingo, mas na quarta-feira seguinte eu já fui. E tipo, cara, eu entrei naquele lugar e falei assim, ok, Jesus, esse lugar é pra mim, você é pra mim, então eu vou ficar aqui pra sempre. E foi isso que aconteceu, gente. Desde que eu entrei na igreja eu não saí mais. Eu me converti aos 18 anos. Eu lembro até hoje que dia foi, era dia 11 de março de 2015. Primeiro dia que eu fui na Contemporânea Tatuapé, aqui em São Paulo. E eu fui recebida pelo diácono Lisboa, que cuida de mim até hoje. Ele me explicou sobre a igreja, ele conversou comigo. Foi tipo, sério, foi excelente, assim, a minha primeira recepção na igreja. Me senti muito amada, muito abraçada por Deus, assim, por todo mundo de lá mesmo. E eu tô lá há 5 aninhos, eu congrego aqui na Igreja Cristã Contemporânea de São Paulo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site da igreja. E lá tem todos os endereços, todos os horários de culto. Se você está interessado em conhecer mais a Contemporânea, é só entrar lá no site que você vai saber tudo, tá bom? Aqui em São Paulo, os cultos acontecem às quartas e sextas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, tá bom? Já falei demais, o vídeo tá longuíssimo, mas é isso. Se você quiser saber mais sobre a minha igreja, o link tá aqui embaixo. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!